Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental no mundo das missões: a parceria entre o missionário, a igreja local e a agência de envio. Se alguma vez passou pela cabeça como essa engrenagem toda funciona, fica por aqui que a gente vai desvendar isso juntos. Bom, vamos direto ao ponto com a pergunta que, com certeza, tira o sono de muito candidato a missionário. A pessoa sente o chamado, se prepara, mas e aí? Na hora do vamos ver, quem de fato tem autoridade para enviar alguém para o campo? É a igreja? É a agência? São os dois? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. E para organizar nossa conversa, dá uma olhada no nosso roteiro. A gente vai começar pelo papel central da igreja, depois vai entender a função da agência, detalhar o acordo que une todo mundo, falar de dinheiro, claro, e no final, apontar qual é o próximo passo mais importante nessa jornada. Então vamos lá, para o primeiro I, e olha, talvez o princípio mais importante de todos. Existe uma ideia meio comum de que as agências missionárias é que são as enviadoras. Mas a verdade, olhando para uma perspectiva bíblica, é que a responsabilidade principal está em outro lugar. E aqui está o coração de tudo. A grande comissão, sabe? Aquele mandamento de fazer discípulos, ele não foi entregue para uma organização, para um comitê. Ele foi dado à igreja. É da igreja a autoridade e a responsabilidade original de levar a missão de Cristo adiante no mundo. Entender isso muda completamente a nossa perspectiva. Sendo assim, o termo que a gente precisa guardar é este: igreja enviadora. É a comunidade local que conhece a pessoa, que aprova, que envia e, mais importante, se compromete a cuidar do missionário. A agência não está ali para substituir esse papel, ela está ali para servir a essa igreja. Ok, então se a igreja é enviadora, onde é que a agência missionária entra nessa história toda? Pois é, ela tem um papel, e é um papel crucial, mas é um papel de serviço, de parceria estratégica, como a gente vai ver agora. Olha só que interessante essa comparação. De um lado a igreja, que tem autoridade, ela recebe o mandato de Deus, ela aprova o candidato. Do outro lado a agência, que age como uma facilitadora. Ela usa toda a sua experiência para treinar, para cuidar da logística, para dar suporte lá no campo, mas sempre servindo a igreja nesse processo. Nesse modelo todo mundo sai ganhando, entende? A igreja cumpre seu chamado, a agência aplica sua especialidade e o missionário vai para o campo com uma base de apoio super sólida e clara. E essa ideia de parceria nos ajuda a entender na prática por que as agências existem. Pensa bem, muitas igrejas, principalmente as menores, não têm a estrutura necessária para treinar o missionário para um contexto transcultural ou para lidar com o visto, burocracia, logística internacional. A agência funciona como essa ponte, sabe? Ela preenche essa lacuna e permite que qualquer igreja, de qualquer tamanho, possa participar ativamente do envio de missionários. Certo, então temos a igreja, o missionário e a agência. Mas como essa relação é formalizada para que todo mundo saiba exatamente quais são suas responsabilidades? É aí que entra um documento-chave. O caminho para essa parceria acontecer segue uma lógica bem clara. Geralmente, tudo começa com o candidato procurando a agência. Mas repara bem, logo no passo 2, a agência já vai conversar com a igreja. E o passo 3, esse é o divisor de águas. É a decisão da igreja. Sem o sim da liderança local, o processo simplesmente não avança. É só depois dessa aprovação que as responsabilidades são definidas e colocadas no papel, no acordo final. E aqui tem um detalhe que é fundamental. Esse acordo não é um formulário padrão, um copia e cola que a igreja só assina. Não. Ele é o resultado da conversa. O que a igreja se compromete a fazer em oração, em suporte, em finanças, é exatamente isso que vai para o papel. É um documento vivo, que reflete uma parceria de verdade. E já que falamos em compromissos, vamos tocar num assunto que todo mundo quer saber, né? Como o missionário é sustentado financeiramente nesse modelo de parceria? Quem paga a conta? Bom, um modelo bastante comum no mundo missionário é a agência reter uma porcentagem, tipo 10%, de todo o sustento que o missionário consegue levantar. Esse valor serve para cobrir os custos administrativos. É uma forma de operar e funciona para muitas organizações. No entanto, o modelo apresentado aqui é diferente. A agência deixa claro que não funciona como uma igreja, que recebe dízimos. A base de sustento, a fonte primária, vem do compromisso que a igreja enviadora assumiu lá atrás, lembra? Aquele que foi discutido e registrado no acordo de cooperação. Esse valor, claro, é complementado pelo que o próprio missionário levanta com outros parceiros. A gente está chegando numa reta final e agora é o momento de focar na ação mais importante e imediata para qualquer pessoa que sonhe em ser missionária.
Olha, essa citação é muito, muito poderosa. O processo aqui não é sobre aprovar ou reprovar um candidato. A questão central é outra. É discernir se, neste momento, existe uma igreja local que está pronta e disposta a assumir o seu papel de enviadora. O foco não está só no indivíduo, mas na parceria com a igreja. Isso tudo nos leva a uma conclusão que não tem como contornar. O sim da igreja não é só um detalhe, não é só uma formalidade. É a chave que destrava todo o processo de envio. A agência, por princípio, não vai passar por cima da autoridade da igreja local. Ela depende dessa confirmação para poder fazer o seu trabalho de servir. Então, para a gente fechar com a grande lição de hoje, se alguém sente um chamado para missões, o primeiro destino não é o aeroporto. O primeiro passo é ir até a sala do pastor. A jornada começa com uma conversa, com a busca de confirmação e parceria dentro da própria comunidade de fé. É a partir daí, dessa parceria, que a agência entra em cena e o caminho para o campo realmente se abre.